Bom, é, como eu disse no começo, eu acredito que a ideia do capitalismo tardio meio que encerra a discussão. Mesmo as pessoas que vamos dizer assim, não rezam nas cartilhas mais, sei lá, ou no linguajar e no ponto de vista metodológico da Unicamp, vamos dizer assim, um pouco aceita essa visão, vamos dizer assim, de que a origem do capital industrial é direto ou indiretamente ligado ao setor exportador, de que o desenvolvimento industrial se faz nas condições que foram geradas na expansão da cafeicultura, né, o trabalho assalariado, o processo, os imigrantes, a própria expansão do mercado, do café, os investimentos dependeram da geração de divisas que veio também das exportações de café, né? É, e, mas que talvez efetivamente a expansão da cafeicultura, se você imaginar quando a cafeicultura ainda é uma economia forte, né, você tinha certas, vamos dizer assim, dificuldades para uma industrialização como que vai acontecer depois dos anos 30. Né? Dentro dessas dificuldades, essa industrialização é uma industrialização que tem lá suas dificuldades, ou seja, ela não tem os setores industriais, os subsetores industriais, eles estão desequilibrados, né? Por mais, como eu tinha dito, quer dizer, talvez a tese do capitalismo tardio exagere no sentido de que não há desenvolvimento de bens intermediários, bens de capital, né? Efetivamente existe desenvolvimento de bens intermediários e bens de capital, mesmo na, na, na Primeira República, né? Mas não a ponto de você ter uma autossustentação da indústria, certo? Ela precisa de importações, principalmente nesses setores. Né? Os reinvestimentos, etc., da indústria necessitam de importações. Né? Então, não é uma. Existe alguma autossustentação, alguma ideia de que eu tenho uma interligação entre os setores intraindustriais, né, ou interindustriais, sei lá, né, bens de capital, bens intermediários, para bens de consumo, bens de consumo duráveis e não duráveis, né, né, então, para crescer a indústria de bens de consumo duráveis e não duráveis, precisa da indústria de bens de capital e precisa da indústria de bens intermediários. Né? Então, você não tem ela completa, certo? Também não é zero, mas ela não está completa, certo? Não é uma industrialização bonitinha que vem tudo harmonicamente acontecendo, tá? Então, ela tem várias dificuldades, inclusive de custos, né? Porque falta, sei lá, falta fio, falta tear, falta chapa de aço, enfim, folha de flandes, sei lá que diabo. Né? Então você tem aí um pouco a ideia de uma industrialização que não se desenvolveu completamente. Então, nesse sentido, existe um limite, existem problemas, ela ainda não está completamente desenvolvida. Né? Não preciso necessariamente acusar o café de ter sido a responsável pelo não ter acontecido, mas efetivamente não aconteceu, certo? Quer dizer, é, por outro lado, a política econômica, né, aí vamos discutir agora, né, se a política econômica foi o papel do Estado um pouquinho, certo? Mas, né, então você tem aí os seus limites, as suas dificuldades nessa industrialização. Né? Então, vamos pegar a questão da política econômica antes de 30, justamente o texto dos Verzianes, certo? A ideia aqui, certo? Eu acho que o Verziani tem, né, não é dizer que a indústria foi feita antes de 30 a partir do Estado. É muito forte essa frase, certo? Quer dizer, talvez a gente possa dizer que o governo não tenha adotado uma política totalmente contra a industrialização, não foi anti-industrializante, etc., mas mesmo assim, certo? Quer dizer, né, o que os Verzianes apontam como elementos favoráveis à industrialização que vem do Estado? Eles apontam três coisas. Uma são as questões cambiais, e é boa uma oportunidade da gente fazer essa questão do câmbio e da indústria.
né? Essa é uma questão que cai na prova, mas cai muito nas questões falso-verdadeira, né? Então, o que normalmente a gente associa, certo? Dizer, é o seguinte: quando você desvaloriza o câmbio, né, a desvalorização do câmbio é favorável ou é contra a industrialização? Né? A desvalorização do câmbio tem um lado favorável à industrialização, porque ela dificulta as importações e, portanto, dificulta a importação dos bens concorrentes com a indústria de bens de consumo que eu tenho no país. Mas, por outro lado, essa desvalorização ela também encarece os setores de bens de capital, as importações de bens de capital e de bens intermediários. Então, a desvalorização de câmbio tem justamente aquela história de produção e investimento. A desvalorização de câmbio ela não é muito favorável aos investimentos, mas, de certa maneira, ela é favorável ao aumento da produção, à utilização da capacidade produtiva, né? E a valorização de câmbio é o inverso. A valorização cambial favorece as importações, portanto, favorece os investimentos em bens de capital, as importações de bens de capital e bens intermediários, né? Mas ela também favorece as importações de bens concorrentes. Então, se não tiver aí outras questões, como tarifas para regular a história, né, em geral, né, o que a gente costuma dizer, certo, é que a desvalorização cambial ela não é desfavorável completamente ao investimento, porque ela protege a produção nacional em relação aos produtos importados, né? Mas ela dificulta muito os investimentos na indústria, né? Porque ela encarece os investimentos na indústria que dependem justamente dessas importações. E a valorização, então, é o contrário. A valorização ela favorece a industrialização porque ela favorece os investimentos, né? Então, quer dizer, o que os Verzianes dizem? Falam, olha, essa oscilação do câmbio, né, a gente viu já na República Velha que existe momentos de desvalorização e momentos de valorização. Aí, se vocês lembram daqueles ciclos ou daquela escadinha, né, é como se os verzianos estão dizendo, tá vendo? É isso que que o governo fez. Ele desvalorizou o câmbio, favoreceu a utilização da capacidade produtiva. Quando ela chega no seu limite, ele vai lá e valoriza a taxa de câmbio. Nessa valorização da taxa de câmbio, os industriais fazem investimento, ampliam a capacidade produtiva, né? Depois desvaloriza o câmbio, e aí usa a capacidade produtiva. Então, você troca a crise do café com desvalorização de câmbio, né, e você tem aquela mesma escadinha, né? Então, momento de desvalorização cambial usa a capacidade produtiva, e os momentos de valorização cambial são associados aos momentos de investimentos, né? Então, as oscilações cambiais são favoráveis a essa história da industrialização, que é uma história onde eu tenho sucessão de momentos de uso da capacidade produtiva e aumento da capacidade produtiva e investimentos, né? Então, os verzianos vão dizer, olha, quando desvalorizou o câmbio, você usou a capacidade produtiva. E quando valorizou o câmbio, são justamente os momentos onde se fez investimentos na indústria e a indústria cresceu, né? Mas você só usou essa capacidade industrial nos momentos seguintes, né? E como se essas oscilações cambiais fossem combinadas, né? Como se o Rui Barbosa e o Joaquim Murtinho tivessem sentados e falaram, mas assim, você desvaloriza o câmbio, depois eu vou lá e valorizo. Isso tudo para a gente industrializar o país. É óbvio que isso não é verdade, certo? Quer dizer, então a gente pode dizer, olha, isso acabou acontecendo, isso ajudou, né? Então foi favorável essas oscilações cambiais, porque pôde suceder. Se eu tivesse o tempo todo momentos só de valorização ou de desvalorização, eu ou não teria investimentos, ou eu teria em algum momento onde esses investimentos não eram mais necessários, porque eu não tenho para quem vender, certo? Dado a concorrência externa. Então, ele reconhece que, como na República eu tive muita oscilação cambial, a gente viu isso várias vezes, certo? Aquela coisa, valoriza, desvaloriza, fixo, certo? Na verdade, o contrário, né? Desvaloriza, valoriza, fixo. Isso foi favorável, né? Porque isso fez essa sucessão de momentos da industrialização. Ok, certo, mas você não pode dizer isso que é uma política deliberada, né? Uma política. Isso aconteceu, certo? Quer dizer, não que tenha sido combinado. Certo? O segundo elemento que se associa como o governo ajudou a indústria no Brasil
é o fato de você ter sucessões de momentos, você ter tido políticas tarifárias elevadas, né? Então, tarifas altas. Ok, né? O Brasil tem um sistema tarifário alto protecionista, certo? Quer dizer, nesse sentido, não, se você protegeu, né? Agora, vamos lembrar de duas coisas, de novo, certo? Quer dizer, quando as tarifas altas brasileiras, elas protegem a indústria dos seus correntes, mas também dificultam a importação de máquinas, equipamentos, insumos, lá, né? O sistema tarifário que é industrializante, que é promotor da indústria, não é um sistema tarifário onde as tarifas são altas. O que importa para o sistema tarifário, para ser uma política de industrialização, é um sistema tarifário com grande variação, né? Variação tarifária. Produtos concorrentes, você coloca a tarifa alta para proteger, mas insumos, máquinas, equipamentos que você precisa, você coloca tarifas baixas para não ter problema de custo, né? Então, a variabilidade tarifária numa política industrial é importante. E você não vê isso no Brasil. Você tem tarifas altas, né? Então não tem seletividade nas tarifas brasileiras, não tem pouca seletividade, para se dizer, né? Porque está tudo alto. Por quê? Porque, na verdade, a tarifa não é. Todo governo que aumenta as tarifas vai falar que é para proteger a indústria. Mas, na verdade, o que ele quer é grana. Certo? Quer dizer, é a base da arrecadação brasileira, são tarifas de importação. Então, é mais um problema de recurso do governo do que proteção intencional medida para industrializar o país. Isso ajudou a industrialização de alguns setores? Provavelmente sim, certo? Quer dizer, agora você não vê, para você dizer que você tem uma tarifa industrializante, eu preciso ter tarifas diferentes. Assim como eu tive câmbio diferente, né? Aqui o que eles dizem é que eu tenho um câmbio no momento e no outro, né? Quando o Vargas fez uma política industrial, o que ele fez é câmbios diferentes no mesmo momento, certo? Quer dizer, né? Para dificultar os bens concorrentes e para facilitar os bens que são custos, né, que entram no processo de formação de preços desses bens dentro do país, que são as matérias-primas ou que são os bens de capital, né? Então, não é o caso da política tarifária brasileira, talvez alguma coisa na década de 20, né? A partir da década de 20, certo, talvez você mude alguma coisa. Mas antes da Primeira Guerra Mundial, certo? Quer dizer, a proteção aduaneira efetiva tem uma discussão, talvez é mais importante o câmbio do que efetivamente as tarifas, certo? Então tem uma certa dúvida sobre esse papel, né? Por quê? Porque as tarifas, então, são elevadas, sim, o que dá uma proteção à indústria nacional, né? Mas não tem essa história de seletividade, não tem, né? Não parece uma política industrializante. E a última coisa são os subsídios, os incentivos, subsídios creditícios. Aqui, certo, é um pouco o inverso, certo? Até a Primeira Guerra Mundial não tem linhas de crédito para a indústria, certo? Ah, mas o setor X recebeu a linha de crédito. O setor X é amigo do rei, certo? Ou do imperador, certo? Ou do Rui Barbosa, ou do sei lá de quem, certo? Quer dizer, né? Então, eu não tenho incentivos ao setor industrial, creditícios, com subsídios de juros, etc., feitos, né? Você vai ter aqui e colar alguns exemplos, certo? Mas daí a dizer que existe uma política de industrialização, certo? Vai uma distância gigantesca. Toda a reconstrução das usinas, vamos dizer assim, de café não, de açúcar, né? As usinas lá da região de Campos, de Goitacazes, lá do Garotinho, certo? Quer dizer, lá sim, o setor de açúcar, na transformação das usinas, também no Nordeste, pode ser, certo? Mas, de novo, certo? Você tem alguns exemplos que pode ter acontecido algumas vantagens. Então, eu não diria que o governo tenha adotado políticas deliberadas de industrialização. Em alguns setores ele ajudou, né? Mas não é uma política de industrialização generalizada. E tem algumas coisas que acabaram ajudando, certo? As oscilações cambiais, talvez, essas tarifas elevadas, né? E talvez, de novo, a década de 20 tenha alguma exceção. A década de 20, por que eu sempre digo que a década de 20 é uma exceção? A Primeira Guerra Mundial é um momento importante na história da indústria brasileira, porque, na verdade, ele é um momento industrial num processo de, vou dizer assim, que é de diversificação produtiva do país.
né? O que você reconhece na Primeira Guerra Mundial de que fica naquela especialização produtiva que decorre da teoria do comércio internacional lá do Ricardo, o Rex Schorollen, qualquer coisa parecida com isso, não é uma boa ideia, principalmente nos momentos onde o comércio internacional sofre algum problema. Né? Porque na Primeira Guerra Mundial o Brasil não teve nenhum problema físico. Né? Teve lá dois, enfim. Mas a cafeicultura brasileira não teve problema. E a gente conseguiu até vender café, certo? Durante a guerra. Mas a gente não tinha o que comprar, certo? Porque a panela que a gente queria comprar virou alguma bomba ali, certo? Virou Búzios. Então, a Primeira Guerra Mundial, o Brasil passa fome, certo? Ou passa dificuldades, ele não consegue atender o seu consumo. Né? O seu consumo depende crucialmente de importações, eu não tenho como importar, mesmo que as minhas exportações não tenham problemas. Né? Então, a vulnerabilidade dessa economia é muito grande a essas questões. Então, cresce no Brasil a ideia de diversificação produtiva. Alguns setores, inclusive, não incluem a indústria. Por exemplo, Alberto Torres, que é do Supremo, né, do Superior Tribunal de Justiça, ou do Supremo Tribunal Federal, sei lá que diabo, né, foi também governador do Rio de Janeiro, e ele defendia a diversificação não para a indústria, ele era anti-industrialização, mas ele defendia a diversificação produtiva na agricultura, porque a gente só produzia café. Ele falou, pô, nem trigo a gente produz, nem pãozinho a gente faz aqui direito, certo? Quer dizer, então, isso, obviamente que os industriais também defendem isso, certo? Uma diversificação produtiva, aí no caso, incluindo a indústria. Então, a guerra é um momento de ruptura, certo? Quer dizer, certos autores, como o pessoal da Federal do Rio, enfim, eles vão defender que a década de 20 a gente talvez possa considerar a primeira década desenvolvimentista brasileira. Né? Normalmente a gente põe isso na década de 30, na década de 40, alguns põem na década de 20, justamente pelo efeito da guerra sobre vários intelectuais brasileiros, vários tomadores de decisão, que já percebem a necessidade de ter uma diversificação produtiva, incluindo a indústria nessa história. Né? Então, a década de 20 é sempre um pouco diferente, certo? Quer dizer, tem políticas, talvez, de crédito para a indústria mais genéricas, tem, talvez, essa questão tarifária mais seletiva, né? Com diferenças, tarifas altas em alguns lugares, tarifas baixas em outras, né? Tem políticas do Estado promotora de industrialização talvez um pouco mais fortes. Né? Mas antes disso, né, é um exagero dizer, justamente o contrário, certo? A indústria é ainda vista como uma coisa artificial, complicada. Né? Na década de 20, né, quando você já está, aí não está tacando fogo no café, mas já está estocando café, a grande pergunta da Confederação Nacional da Indústria para o pessoal do café é: quem que é artificial aqui, meu filho? Né? Quem que depende do Estado para se desenvolver? Nós, industriais, não recebemos benefício nenhum. Ou vocês, cafeicultores, que têm que ficar estocando café, gastando os tubos com esse troço. Né? Então, a ideia de artificialismo vai girando, a ideia de uma economia vulnerável, excessivamente vulnerável, com o alto grau de especialização da agricultura brasileira, cresce na década de 20. Né? E daí também políticas mais promotoras de uma diversificação produtiva começam a aparecer. Mas, mesmo assim, né, você vai para os anos 30 com Getúlio, a coisa, obviamente, muda de figura. Né? Começa de uma maneira muito mais forte, etc. Então, um pouco isso para terminar essa questão da industrialização, né? Duas ou três questões ainda só para a gente encerrar. Né? A localização da indústria, basicamente, no Centro-Sul, no Rio de Janeiro, até a Primeira Guerra Mundial, depois São Paulo. Né? Ele segue o café com 20 anos de atraso, vamos dizer assim. Né? Por a questão de São Paulo, não é só... Por que questão de São Paulo? Certo? Então, essa concentração industrial do Brasil em torno do Sudeste, principalmente de São Paulo, obviamente que se deve, né, essa tese do Wilson Cano, ao próprio café. Tem outros elementos, né, os salários em São Paulo eram mais favoráveis à industrialização, tem a questão dos imigrantes, tem a questão do bexiga, né, tem a questão das regiões, certo? Você é um imigrante, você vai para o Rio de Janeiro, você está sozinho. Você vem para São Paulo, você pode até ganhar mais no Rio de Janeiro, se você trabalha na indústria. Em São Paulo você ganha menos. E por que você fica em São Paulo? Não é tão longe até o Rio de Janeiro. Né? Tem trem,
né? 6 horas é um pouco mais na época, né? Rapidinho de ir para lá, certo? Quer dizer, por que você recebe um salário menor aqui? Porque tem a Moca, certo? Quer dizer, o que tem na Moca, certo? Na Moca tem os vizinhos, tem a mama, tem os teus amigos, certo? Imagina nessa época, década de 10, certo? Você cai doente, certo? Quer dizer, nem é coronavírus e nem nada, né? Não é nenhuma, não é a febre, sei lá, a gripe espanhola, nada disso. É uma dor de barriga, certo? Você está sozinho, meu amigo. Né? Lá no Rio de Janeiro você vai se cuidar com quem, certo? Quer dizer, não tem médico, não tem SUS, não tem nada, certo? Quer dizer, em São Paulo também não tem SUS, não tem porcaria nenhuma, certo? Mas tem o bairro, certo? Quer dizer, né? Você, né, sempre tem o teu vizinho que vai lá te acolher, tem a mama lá que não sei o que. Então, essas relações pessoais em São Paulo, né? Isso é também um texto do Verziani que mostra como que essas relações em São Paulo permitem eu ter um salário mais baixo em São Paulo. Vários industriais, como o Street, vários industriais promoveram essa formação dessa sociedade de imigrantes paulistas, italianos, espanhóis, portugueses, né? E esses grupos de solidariedade que vão se difundindo. Na verdade, o início dos sindicatos é isso, certo? Tanto aqui como lá, como na Europa, né? Fazer esse papel meio de solidário, vamos dizer assim, quando principalmente a pessoa tem doença, quando corta um dedo não sei aonde, né? Isso permite salários mais baixos em São Paulo, né? Isso é uma vantagem para a indústria paulista, certo? A energia elétrica em São Paulo também é mais baixa, certo? Quer dizer, só ver a geração de energia elétrica em São Paulo fica em cima, certo? Quer dizer, né? Só ver onde fica a Billings, certo? Fica tudo em cima, né? E no Rio você tem que descer a energia elétrica de cima para baixo, tem que descer a Serra das Araras ali, né? E é cara essa descida, certo? Gera energia longe, vamos dizer assim, e não é tão simples. Então você tem algumas outras vantagens, mas basicamente, né, essa relação de localização está muito ligada à história do próprio café. Né? Uma outra questão é a sequência, né? A sequência inglesa, aquela artesanato, manufatura e grande indústria. No Brasil, não sei se tem essa sequência, né? Tem muita pequena empresa, pequenas manufaturas ou grandes empresas. Né? Parece que salta um pouco as etapas. Né? A industrialização é limitada, até a década de 20, depois é um pouco mais diversificada, mas vamos lembrar, talvez exista um exagero por parte de alguns autores nesse limite a bens de consumo, certo? Quer dizer, bens de capital, insumos, né, já existiram, principalmente na década de 20, certo? Mas já antes, é óbvio que num número menor. Né? Os períodos, então, o início, né? Sempre tem uma indústria que começou antes dos gregos, certo? Mas, enfim, né? Grosso modo, a gênese do setor industrial mais pesado no Brasil, no final do Império, década de 80, etc. O encilhamento tem uma discussão, né? Mas é um período, não sei o Verziani, é um período positivo para a indústria no Brasil. Né? A Primeira Guerra Mundial é um período controverso, a gente já viu essas controvérsias, e a década de 20 é uma década diferente. Né? É uma década onde tem uma diversificação da economia industrial, o Estado talvez tenha um papel maior, e é um período onde tem mais capital externo, né? Onde o capital externo entra mais pesado. Aqui sim, a década de 20 vai entrar a carne, vai entrar na área de cimento, aço, vai entrar mais forte, certo? Deixa eu deixar essas questões para depois eu volto a isso. Né? Deixa eu só. Eu vou encerrar aqui. Se alguém tiver alguma questão sobre indústria, certo? Quer dizer, diga. Professor, posso? É Antônio, meu nome. Está ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Então, sobre esses dois grupos, esses dois grupos da discussão da industrialização antes de 30, tem um grupo que vai até os anos 50, 60, e tem um segundo grupo a partir dos 70. E eu estou tentando fazer uma identificação do que seria a diferença entre esses dois grupos. O que eu estou concluindo, é bem simplista, eu vou me permitir dizer, é que me parece que o primeiro grupo, ele... sujeito, por isso pedindo as suas críticas. Me pareceu que o primeiro grupo ele propõe o desenvolvimento da indústria como uma consequência do café.
E o segundo grupo, me parece, assim, ele propõe uma industrialização aproveitando-se do café, como se um comportamento simbiótico entre o seu desenvolvimento paralelo dentro da indústria. Isso é muito simplista, mas é nessa linha que dá para... Eu não tinha pensado muito dessa forma, Antônio, mas acho que está certo. Assim, no primeiro grupo, tem uma espécie de um debate, ou um falso debate, certo? Quer dizer, os caras começam, mas normalmente eles veem uma relação muito linear, ou positiva ou negativa entre café e indústria. Tá? Não tem uma clareza muito grande, não tem uma separação do que é industrialização, se é investimento, se é produção, etc. Na medida que esse debate vai avançando, você começa a separar um pouco, no termo industrialização, essa ideia de produção e investimento. E aí, no que você chamou de segundo grupo, que é basicamente a turma do capitalismo tardio, certo? Quer dizer, eles vão ver que talvez a gente possa dizer uma relação não linear entre essas duas coisas. Tem lados positivos e tem lados negativos. Né? Tem um lado positivo, um lado, você chamou aí de simbiose. Simbiose e tal, é verdade. Ele se aproveita, né? Ele suga, vamos dizer assim, a indústria suga do café, mas o café também resiste, tá certo? Não deixa sugar tudo, tá certo? Então, dificulta o crescimento da indústria, né? Então, eu diria que talvez a separação seja essa não linearidade entre os dois. Entendi. Entre o segundo grupo e o primeiro. Né? Vamos dizer assim, o Warren G ele não vê nenhum momento onde a crise pode ser favorável à indústria. Não é que ele não vê nenhum momento, ele não fala, porque isso seria defender a tese dos outros, tá certo? E também não vê nenhum momento onde, como o crescimento do café pode entorpecer ou dificultar a indústria. E o pessoal do capitalismo tardio fala, não, o café ajuda a indústria, mas ele também põe limites ao crescimento. Então, eu não sei, essa relação, eles vão talvez usar mais a palavra contraditória, dialética, vão, né, dependendo do autor que você pega, eles vão usar talvez uma visão mais marxista, certo? Né? E talvez para a gente tirar desses termos, certo? Quer dizer, talvez a ideia de não linearidade pode ser uma ideia boa, de contradição também, certo? Quer dizer, mas né, o pessoal do capitalismo tardio vê um pouco essa relação, eu acho que pode ser essa relação de simbiose, vamos dizer assim, onde não tem dúvida, certo? Sai do café, certo? Quer dizer, mas o café segura, certo? Quer dizer, e a história da indústria é se livrar do café, né? Por isso que a década de 30 é importante. Por isso que Getúlio Vargas é importante, tanto no primeiro quanto no segundo. Né? A industrialização restringida ainda está restringida pelas próprias exportações, que ainda são não de café mais, mas de café e algodão. Né? Então, você ainda tem essa relação de dependência, certo? Quer dizer, né? Com o tempo, hoje a indústria e o café, ou a indústria e a agricultura brasileira, relação de dependência é praticamente nenhuma, certo? Tem várias, óbvio, o café, você tem indústrias, agroindústrias, você tem dependências, né? Você precisa de divisas, né? Mas é uma coisa muito mais genérica do que era lá nos anos 30, certo? Quer dizer, nos anos 20. Então, a história da indústria para o pessoal do capitalismo tardio é um processo de autonomização de interesses. Isso é a história da indústria no Brasil. Né? Então, ela nasceu de dentro da cafeicultura, né? E ela vai se autonomizando, certo? Ela vai crescendo, fazendo 18 anos e se livrando da indústria, se livrando, sim, né? Da mãe fundadora ali, certo? Não sei se essa imagem é muito ruim, mas enfim, é o que me veio à cabeça. Mas eu acho isso um pouco, certo? Não sei se você concorda, Antônio. Não, eu concordo. Obrigado pela crítica, obrigado. Viu? Não, mas acho que você tem eu gosto dessa história de você enxugar a seiva, certo? Quer dizer, é boa, não tinha pensado nela, não. Tudo bem? O que mais? A greve de 17. Diga, Lucas. Eu não sei se você tem uma pergunta específica, tá certo? Mas uma coisa eu já chamei a atenção, tá certo? A greve de 17 você tem um pouco, né? Quer dizer, aí você tem uma outra discussão, certo? Quer dizer, mas vamos lá, vou tentar responder a você, Lucas.
A questão da greve 17. Né, é uma das maiores greves que existiram na história, é um marco. Né? E ela tem duas coisas que são importantes, certo? Quer dizer, uma coisa que chama muito a atenção durante a greve é que você tem reivindicações de salário, né? É óbvio, reivindicações de salário e de condições de trabalho. Né? Mas é muito forte essa ideia de salário, mas você percebe nitidamente nas manifestações que o problema todo é salário real. Né? Que uma parte importante da briga dessas pessoas é contra o processo inflacionário da guerra. A inflação foi muito forte durante a guerra no Brasil, né? E ela comeu o salário nominal. É óbvio que o cara está brigando pelo salário nominal, como sempre, certo? Quer dizer, né? Mas se o governo, né, de alguma maneira, conseguisse segurar o processo inflacionário, no fundo eles também ficariam satisfeitos. Né? E eu me refiro a isso quando você vê vários cartazes da greve, onde estão ali, tipo, congele o preço do pãozinho. Né? Então, medidas anti-inflacionárias, né, de congelamento. Mas o problema é o salário. Eles têm a percepção de que o salário nominal não cresceu tanto quanto o aumento dos preços. Né? E essa é uma coisa que chama muita atenção. Então, é uma greve que, inclusive, está muito ligado a essa carestia que você está passando durante a greve. Né? Durante a greve, não, durante a guerra. Então, é uma greve que ela mostra, de um lado, uma questão salarial, óbvio, uma questão inflacionária, os salários nominais não crescendo como os preços estão crescendo, certo? E, de outro lado, é uma espécie de uma reclamação. Por que esses preços estão subindo tanto assim? Por conta da guerra, certo? Por conta da guerra, porque está faltando. Está faltando trigo. Por que está faltando trigo? Porque o Brasil não consegue comprar trigo, certo? Quer dizer, né? Ele não planta trigo e não consegue comprar, certo? Porque todo o trigo está indo para a Europa, certo? Quer dizer, né? Os argentinos estão vendendo trigo para a Europa, os canadenses, os uruguaios, sei lá quem produz trigo no mundo, certo? Não tem trigo, certo? O preço da carne é elevadíssimo. Por quê? Porque até o Brasil está vendendo carne lá para os caras, certo? Quer dizer, diversificação das exportações um pouco, certo? Mas, então, é muito forte essa questão, vamos dizer assim, da carestia, da dificuldade na guerra, que eu chamei a atenção. A outra coisa é que você tem os movimentos sindicais no Brasil, né? Então, não é à toa que São Paulo tem essa vantagem de ter salários mais baixos, talvez, e de ter forjado essa questão de imigração, etc. Mas aí começa o lado que algumas pessoas vão reclamar, certo? Quer dizer, a Moca é ótima, certo? Desde que não seja um bando de anarquista, comunista e socialista italiano que vem para cá, certo? Quer dizer, tem o famoso discurso de um deputado paulista, Alfredo, não me lembro, não sei o que, Gordo. Eu lembro que o sobrenome dele é Gordo. Né? É parecido comigo, assim, certo? E ele reclama da imigração, ele quer parar a imigração. Né? Ele é contra a imigração. Vamos lembrar que a década de 20 é a maior década de imigração para o Brasil, certo? Quer dizer, mas ele, em 1912, 13, ali antes, no meio da guerra, ele também está reclamando dos imigrantes. Por quê? Por conta de todo o movimento sindical que se estabeleceu. Então, você tem um lado positivo, certo, de ter vindo essas famílias, etc., para cá, né? E essas famílias são importantes, vamos dizer assim, durante esse período, né? Quando você está com uma individualização da sociedade, uma urbanização, sem nenhuma condição social, esses grupos que vão te dar as condições sociais de viver, certo? Quer dizer, né, os velhinhos não tem nada, não tem aposentadoria, não tem nada. Vai viver onde? Vai viver, né, no quarto ali, nos fundos daquela pensão, não sei aonde, certo? E vai ter a sopa ali da nona, do tio Pepe, não sei do que, certo? Quer dizer, né? Então, essa sociabilidade, ela garante condições mínimas, certo? No mundo onde ainda não existe um Estado social, um Estado, enfim. Agora, por outro lado, esses mesmos migrantes que dão essa condição mais forte, por exemplo, para São Paulo que no Rio, porque não tem essa migração tão forte, também faz com que eu tenha um crescimento do sindicalismo em São Paulo muito antes, muito mais forte que no Rio, certo? E esse sindicalismo vai ser importante durante a greve.
né? E ele vai, né, lutar justamente contra o fato do salário de São Paulo ser mais baixo do que no Rio, né? Então, nesse sentido, você tem a ver essas questões, certo? Quer dizer, eles vão brigar aí, né? A gente sabe, durante pelo menos todo o Império, toda a República, né? Os paulistas são sempre muito radicais, dizendo que questão salarial, questão sindical é questão de polícia, certo? Quer dizer, depois que as coisas mudam, e aí tem lá com Vargas a coisa muda um pouco de figura. Mas aí a indústria paulista já está consolidada, certo? Já tá montada. Então você vai ter a luta contra esses sindicatos, etc., que vão se desenvolver. Né? Mas, então, é a mesma história, né, da Inglaterra, de vários lugares. Os sindicatos nascem, no fundo, de movimentos de trabalhadores que estão buscando se segurar ali em determinados momentos. Depois eles vão subindo e aí vão tendo ligações políticas, vão tendo suas observações políticas. Né? É bem parecido nessa história. Né? Não sei se eu te respondi, Lucas. Valeu. Beleza. Eu sempre acho interessante de ver esse texto do Verziano, né, de dizer que São Paulo, a Moca, né, e o Juventus, né, o pessoal lá do Palestra, certo, tem uma vantagem competitiva porque os salários eram mais baixos. Né? Enfim, precisa ver, é um texto clássico do Verziani, precisa ver se talvez tenha tido teses que refutaram, mas acho que não, até agora. Vamos ver. Tudo bem? Então vamos seguir, vamos voltar aqui. Eu queria entrar agora voltar aos anos 30, certo? Quer dizer, não sei até onde a gente vai conseguir andar, certo? Mas pegar esse período aí dos anos 30, dos anos 60. Né? Existe uma questão que a gente já passou nas aulas passadas, né? O que os anos 30 têm de tão diferente, certo? O que os anos 30, até que ponto a gente pode dizer que é um momento de ruptura, certo? Quer dizer, se você quiser dizer que os anos 30 é um momento de ruptura, certo? Normalmente você vai chamar a atenção de alguma dessas coisas alguma coisa do tipo que a gente já viu, né, que é o momento do deslocamento no centro dinâmico, como diria o Furtado. Né? Se você quiser uma frase mais bonita, você usa a frase da endogenização das fontes de dinamismo da economia brasileira. É super chique você botar isso na palavra. Né? Então, o que aconteceu nos anos 30? Endogenizou-se as fontes de dinamismo da economia brasileira. Na verdade, né, a ideia do deslocamento do centro dinâmico é isso, né? As fontes de dinamismo, que eram as exportações, se voltaram para dentro, consumo e investimento doméstico passam a ser as fontes principais da dinâmica do PIB. As exportações não deixam de ser importantes, elas ainda dão as divisas, elas ainda dão muita. Continuam sendo importantes, né? A gente vai ver daqui a pouco falando sobre importações. E nessa endogenização das fontes de dinamismo né, a internalização das fontes de dinamismo, certo? E era óbvio que nessa internalização eu tenho, então, um crescimento, né, de uma estrutura industrial, à medida que se internaliza, né, uma estrutura, uma sociedade que se urbaniza e que se industrializa. Né? Então eu tenho também a ideia aqui de uma industrialização, como a gente já viu, que já vinha acontecendo, mas que vai ganhar fortemente autonomia. Né? E essa industrialização que vai ganhar fortemente em autonomia, ela tem, na verdade, a historiografia, ela tem dois olhares sobre essa industrialização. E é muito marcante, né? A maior parte dos historiadores econômicos latino-americanos, em geral, certo? Mas chamam essa industrialização de uma industrialização substituidora de importações, uma ISE, um PSI, né, um processo de importações, etc. Uma leitura um pouco mais, vamos dizer assim, norte-americana, vai olhar essa industrialização, é uma industrialização state-oriented, né? É uma industrialização levada pelo Estado. Né? Então, é um momento onde a industrialização assume a dinâmica, são
fontes internas de dinamismo, consumo e investimento estão fortemente ligados à indústria, né, ao setor industrial. O setor industrial passa a ser, frente ao setor agrícola, o setor mais importante dentro do PIB, né? E essa industrialização aí vai ter algumas discussões, certo? Se a característica principal é a ideia de importações, ou se a ideia principal é o Estado desenvolvimentista, ou se é uma conjugação das duas coisas, né? Né? A ideia, por exemplo, todo mundo diz, a ideia cepalina é uma industrialização por substituição de importações, né? Os autores cepalinos falam isso. Ok, mas a CEPAL defendia uma industrialização carregada pelo Estado, inclusive uma industrialização que fosse uma industrialização que fosse exportadora, que tivesse um drive exportador. Né? O Prebisch insistia durante anos, foi até para a UNCTAD, largou a CEPAL, foi para a UNCTAD justamente por isso. Né? Ele não gostava dessa ideia de industrialização substituidora de importações só. Né? Ele queria uma industrialização, né, que substituísse importações, ok, mas que tivesse também um drive exportador. Eu vou voltar a isso mais para frente. Então, isso economicamente, né? Urbanização, industrialização, endogenização da sua dinamismo, enfim, vocês vão, né, responder a questão circulando por aí. E politicamente, esse é um período também, né, do que os politólogos chamam de urbanização da hegemonia. Né, até a década de 30, certo? Quer dizer, né, você tinha a Primeira República, a grande crítica, né, do coronelismo em chá de voto, de outros autores, né, vão dizer que o grande problema na década de 30 era, né, o domínio, vamos dizer assim, do rural sobre urbano mesmo, né, toda a falcatrua das eleições, vamos dizer assim, que dava o domínio aos partidos republicanos, paulista, mineiro, etc., né, era feito menos na capital e muito mais no interior. Né? Então, quando chegavam os votos do interior, vamos dizer assim, com as listas todas já preenchidas, os votos de cabresto, aquelas coisas todas, eles simplesmente aplacavam e matavam, vamos dizer assim, o que o pessoal das capitais ou das grandes cidades um pouco defendiam, onde essa prática já era um pouco mais dificultada, certo? Então, a ideia um pouco, certo, de que o pessoal, até a República Velha, tinha um grande domínio dos coronéis, né? Na verdade, o coronel, muita ideia do interior, das cidades, do interior, etc. É verdade, certo? Na verdade, né, o agente principal da República Velha é o governador do Estado. Esse é o elemento chave nesse Estado. Né? E esse governador do Estado faz um acordo, então, com os coronéis da região, dá a eles o direito de exercer a justiça, porque fornece ao general não, o general está na moda hoje, ao coronel, vamos dizer assim, fazendeiro X, Y, Z, lá de uma determinada região, né, permite que o primo dele seja o juiz e que o outro primo dele seja o delegado. Né? Mas quem indica o juiz ou o delegado, certo, é o governador. Né? O presidente da província antes, depois o governador. Esse é o elemento chave da República Velha. Só que em troca, que o fazendeiro, vamos dizer assim, recebe, vamos dizer assim, um primo seu como juiz lá na região dele, certo? Que recebe o delegado sendo o outro primo, certo? E uma grana, de vez em quando, para fazer umas pontes, para fazer umas ligações ferroviárias, etc., na região dele. Em troca disso, ele faz, então, preenche lá, vamos dizer assim, os papéis da eleição, antes da eleição, faz voto de cabresto, faz aquelas coisas todas. Né? E, nesse sentido, ele, né, acaba matando, de fato, o pessoal da capital. Mas ele preenche esse mapa eleitoral e faz esse voto de cabresto em nome de quem? Certo? Em nome do governador. Né? Quem o governador quer é que ele põe ali. Né? Se ele se rebelar contra o governador, ele que se rebele de maneira muito forte. Né? Ele convence a todo mundo a se rebelar contra. Certo? Se ele rebelar contra, no dia seguinte, o governador vai lá e muda o juiz. Certo? Quer dizer, né? vai ajudar o outro fazendeiro. De qualquer maneira, certo? Esse era o poder do campo. Certo? Na verdade, o poder era do governador, mas ele trazia, vamos dizer, usava todos esses coronéis do campo para garantir a sua força. Né?
aqui as coisas vão mudar. O Vargas vai usar outra forma, né, certo, de controlar outro grupo de massas, né, que são as massas urbanas, vai usar do seu populismo, das questões trabalhistas, né, manipulação das massas urbanas, dos sindicatos, etc. Mas agora, quem está na posição principal são as grandes cidades. Né? Então a gente tem o que a gente chama aqui de uma urbanização da hegemonia nesse período. Há uma inversão importante também, não cai tanto no ANPEC, mas ao mesmo tempo que eu tenho uma urbanização econômica, eu tenho uma endogenização econômica e a industrialização, urbanização, eu tenho um movimento político parecido com isso a partir da Revolução de 30. Né? Então, muita gente vai chamar esse período dos anos 30, dos anos 60, do período populista. Né? O populista, daqui a pouco a gente vê um pouquinho, né? Mas o populista tem duas fases desse populismo, tem o populismo autoritário e tem o populismo democrático, certo? O populismo autoritário do Vargas, o Estado Novo, grosso modo, né? Você pode dizer que teve um períodozinho do Vargas, nesse período onde o Vargas não era exatamente um autoritário, não estava nem na Revolução e nem no Estado Novo, tem um curto período constitucional, mas, em geral, esse período todo visto como autoritário. Né? E, a partir da guerra, então, populismo democrático, porque você tem as eleições, tem as votações, apesar de todas as confusões que tem em praticamente todas as eleições nesse período. Né? Bom, isso a gente vê depois. Agora, primeiro, só rapidamente, por que populismo? Né? Da onde vem a ideia de populismo? A palavra populismo ela é muito carregada, né, internacionalmente, não só aqui no Brasil. Né? Quem dá curso de História Econômica Geral, por exemplo, usa muito a palavra populismo para se referir às políticas, aos debates políticos e ao grupo político norte-americano do final do século XIX, né, que defende, por exemplo, o fim do padrão ouro e a volta da monetização da prata. Né? São os populistas americanos, os inflacionistas americanos, alguma coisa parecida com isso, né? Muito ligados ao movimento agrário americano, de Ohio, do centro americano, etc. Né? A mesma coisa tem os populistas russos, também ligados às comunidades rurais, às antigas comunidades rurais russas, etc. Saindo dessa historiografia mais genérica, certo? O Bresser Pereira também tem um texto famoso, certo, sobre o populismo econômico, que, na verdade, vem de um outro texto famoso também, do Sebastian Edwards, né, que é sobre o populismo econômico na América Latina, certo? Quer dizer, onde ele e o Bresser têm textos juntos, nos dois livros. Mas aqui, esses caras populismo para essas pessoas estão se referindo às políticas dos anos 80, as políticas econômicas dos anos 80, políticas meio distributivistas, congelamento, enfim, esse populismo econômico dos anos 80 que o Bresser e vários outros autores veem na política econômica, por exemplo, do Sarney, em alguns momentos, na política econômica, principalmente, por exemplo, do Alan Garcia, do Peru, do aprismo peruano, etc. Então, e mesmo na América Latina, tem vários populismos, né? Tem várias discussões em torno dessa palavra populista, e ela voltou agora com todo populismo de esquerda, populismo de direita, populismo disso, populismo daquilo. O que, historicamente, quando a gente se refere aos anos 30, aos anos 60, certo? Como a fase populista da economia, da política brasileira, né? Não hoje, não os anos 80, né? A gente está se referindo muito ao livro do Francisco Verfort, né? O populismo na política brasileira. Talvez ele tenha usado a palavra errada, né, certo? Mas, né, o Verfort vai caracterizar esse grupo de políticos brasileiros, vamos dizer assim, mas também associa isso ao Cárdenas no México, ao Perón na Argentina, etc., né, como políticos que têm vamos dizer assim, essa liderança com as massas, esse jeito, vamos dizer assim, essa tração especial com as massas, subir nos banquinhos lá, falar, essa capacidade meio demagógica de manipular as massas, certo? Quer dizer, e isso vai ser muito importante para esses governantes, né, de lidar com essas massas urbanas e fazer dessas massas urbanas a sua base de sustentação, ao mesmo tempo fazendo concessões a ela,
né, e manipulando ela por outros lados, né. Então, essa é uma parte importante do que a gente chama de populismo. Mas o que o Verfort chama de populismo mesmo, ele tira isso do Marx, né, que na verdade, é o bonapartismo que ele queria. Talvez ele devesse ter usado a palavra, para não confundir tanto, certo? Mas, e o que é o bonapartismo? É a história da farsa lá na França, né? Marx diz que se repete como farsa, né? Do Luiz Bonaparte, que é o sobrinho, sei lá o que, do Napoleão, que vai ascender ao poder na França na virada da primeira para a segunda metade do século XIX. Né? Então, quando o Marx estuda essa história do Bonaparte, e o Verfort vai tirar, ele vai dizer o seguinte: olha, o que acontece na França com o Luiz Bonaparte? Né? Existe uma confusão na França, existe a queda do velho Napoleão, né? A ascensão de alguns grupos aqui e ali, né? Aí você tem a Revolução de 48, tá certo? As lutas, etc. E você chega numa situação, esse Luiz Bonaparte ele ascende ao poder numa situação de vácuo hegemônico, ou seja, os velhos monarquistas caíram, os napoleonistas não têm força suficiente, os industriais também não são fortes, os liberais aquilo. Então tem uma espécie de falta uma força política maior na França. Ele, de certa maneira hábil, vamos dizer assim, vai assumindo, fazendo acordos com vários grupos, né? E pouco a pouco vai chamando, então, essas classes mais urbanas, tanto os industriais, como uma certa manipulação dos grupos trabalhistas franceses, para se manter no poder a partir daí. É isso que é o bonapartismo, e para o Verfort é isso que é o populismo. Então, o que é a crise de 30, ou a Revolução de 30, na verdade? É um movimento político-militar que derrubou o Washington Luiz, tá certo? Impediu a posse do Júlio Prestes, não vou entrar aqui em grandes detalhes, mas... Né? E pôs no poder o Getúlio Vargas, que tinha, em tese, sido derrotado nas eleições, certo? Algumas pessoas dizem que essa é uma revolução burguesa. Quando você olhar, não é bem assim. Os industriais estão do lado do Washington Luiz, do lado do Getúlio, do lado de todo mundo, certo? Quer dizer, a principal coisa que a revolução faz é tirar do poder a oligarquia cafeira paulista. Aliás, a gente está num bom dia hoje para falar sobre isso, certo? Quer dizer, hoje não é 9 de julho, mas em tese é o feriado de 9 de julho, certo? Quer dizer, né? Os paulistas vão tentar reagir e vão ser derrotados, né? E eles comemoram no dia 9 de julho essa derrota, certo? Quer dizer, porque dizem que não há derrota, tem uma Constituição, etc. Não vamos entrar. O fato é que a Revolução de 30 tira, né, os paulistas do poder. Tanto é que eles não, né, ficam bravos com o Getúlio até hoje, certo? Quer dizer, o paulista não gosta de Getúlio Vargas. Né? Eu já disse para vocês que em São Paulo não existe nenhuma avenida Getúlio Vargas. Né? Cidade de São Paulo não tem. Aqui em Ribeirão tem, em outros lugares tem, mas em São Paulo não tem. Certo? Quer dizer, se tiver uma rua pequena em algum canto aí, certo? Quer dizer, né? E para acabar com a piada, certo? Quer dizer, aonde fica a Fundação Getúlio Vargas em São Paulo? Na Avenida 9 de Julho. Né? O Getúlio Vargas deve estar, enfim, meio bravo com essa história, mas deixa isso para lá. Né? Então, a Revolução de 30 certo? Pôs o Getúlio no poder, né? E tirou os paulistas do poder. Quem é que estava com o Getúlio no poder? Uma confusão de pessoas, certo? Quer dizer, o grupo é extremamente heterogêneo. Tem o Antônio Carlos, que é o presidente de Minas Gerais, que é mais ligado às oligarquias, inclusive cafeeiras de Minas Gerais. Né? Você tem, certo, o João Pessoa, que morreu, né? Nada a ver com a história, apesar do Getúlio Vargas ter usado a morte do João Pessoa, fez uma confusão danada, certo? Mas ele morreu lá no Nordeste, no meio dessa disputa, né? Por problemas internos lá da Paraíba, né? E era um representante também uma parte das oligarquias paraibanas, certo? Quer dizer, ou nordestinas, certo? Ao mesmo tempo, ele tem, vamos dizer assim, uma série dos antigos tenentes que os apoiam, né? Tem os radicais, como esqueci o nome dele lá, o Oswaldo Aranha, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que são grupos mais ligados aos setores urbanos da sociedade, contrárias aos oligarcas cafeeiros. Então, você tem um conjunto de interesses muito heterogêneos
que derrubam o antigo Estado oligárquico, a grande oligarquia anterior, mas que nenhum dessas pessoas individualmente é forte o suficiente para se impor como grupo hegemônico em relação aos outros. E aí Getúlio, então, vai costurando, vamos dizer assim, acordos, se equilibra de uma maneira extremamente instável, vai buscar apoio, inclusive com os paulistas, por isso que vai tacar fogo no café, certo? Quer dizer, e vai tentando se equilibrar no poder, né? Então, ele se equilibra no poder, um equilíbrio extremamente instável, faz alguns compromissos, se coloca na posição de árbitro entre essas grandes facções e classes, etc., ao mesmo tempo que ele vai, então, urbanizando a hegemonia, né, fazendo o quê? Fazendo acordos cada vez mais fortes, vamos dizer assim, com os setores industriais, de um lado, certo? Vai chamando os setores industriais para si, certo? Quer dizer, e ao mesmo tempo que vai manipulando e vai, de alguma maneira, eu não vou usar a palavra corrompendo, certo? Mas eu já usei, vai usar, vamos dizer assim, vai trazer os trabalhadores, dando uma série de vantagens, né, dando carteira, dando a CLT para essas pessoas, em troca de um apoio político, de um comando dos sindicatos, de uma manipulação desses grupos políticos. Né? Então é mais ou menos o que o outro Napoleão lá fez, certo? Quer dizer, né, é a mesma coisa que o Vargas está fazendo aqui, certo? Nesses acordos, certo? Quer dizer, então ele vai fazer essa integração das massas urbanas como fonte de poder, você tem uma série de manifestação de apoio e lealdade dos trabalhadores, certo? Que deixa o pessoal meio nervoso, certo? Mas para isso ele vai fazer também uma série de concessões, vai dar direitos, etc. Né? Mas, por outro lado, né, acabou os socialistas, os comunistas, os anarquistas que tinham ali começado a crescer. Certo? Então, aquele partido dos trabalhistas, trabalhadores mais independentes, só vão ressurgir lá na frente, certo? Por enquanto, eu tenho um bando de o que a gente vai chamar de sindicatos, em parte, uma boa parte deles pelegos, né? O presidente do sindicato diz que ele é o grande amigo de Getúlio Vargas, que vai lá falar com Vargas, e vai mesmo, vai lá, fala com o Vargas vai, recebe o cara, né, e diz para ele, olha, você me convenceu, vocês não têm mais que trabalhar de domingo, certo? Quer dizer, e sábado, depois das 6 da tarde, também não precisa mais, certo? Quer dizer, aí depois ele vai, olha, eu vou dar uma carteira de trabalho para vocês, e vai dando uma série de concessões. Mas veja bem, fui eu que dei para vocês, certo? Quer dizer, então, quando você chega lá, certo? Lembre-se quem é seu amigo, certo? Porque seu amigo é o Getúlio, certo? Quer dizer, e aí chega lá o cara lá no sindicato e fala, eu, amigo de Getúlio Vargas, e Getúlio nos concedeu isso, nos deu isso, né? Então nós temos que nos mobilizar a favor de Getúlio, etc, etc. Então, esse controle, manipulação com concessões, obviamente, é a parte-chave dessa história. E esse é um compromisso básico que o Vargas faz com os industriais, certo? Quer dizer, né? Ele vai trazer as massas urbanas para o seu controle, né? Mas sem radicalizar. Essas massas urbanas não vão sair da luta de classes, né? Do pau lá na fábrica. Certo? Quer dizer, né? Vai ter ainda algumas, mas ele, em tese, vai tentar controlar. Ele vai dar uma série de concessões, mas os custos dessas concessões não são custos que inviabilizam a própria industrialização. Então, esse é o compromisso básico do Vargas. Conceder aos trabalhadores uma série de coisas, controlá-los e evitar que esses trabalhadores impeçam a própria industrialização, ou dificultem essa industrialização, seja por custos, seja por movimentos políticos. Esse é o compromisso básico do Vargas. Né? O outro compromisso básico do Vargas é com Antônio Carlos, né? Que deveria estar no lugar dele como presidente da República lá no Washington Luiz, certo? Mas apoiou o Vargas. E ele olhou e falou, né? É o cara que fala, façamos a revolução antes que o povo a faça. E o Vargas falou, vamos fazer a revolução. E depois perguntou, o que você quer? E eu vou ter que chamar a indústria, certo? A agricultura, falou, não, deixa a agricultura em paz, certo? Só não mexe no campo. E o Vargas vai cumprir. Você não vê o Vargas falando de reforma agrária. Né? Você não vê esses governos populistas falando de reforma agrária, a não ser lá no final. Né? Você não vê esses caras falando de CLT no campo.
Não tem CLT no campo. O campo vai sofrer, óbvio, vai sofrer uma migração, as políticas vão ser a favor da indústria, né? Já vai perder nesse sentido. Mas você não tem uma mexida nas condições sociais do campo, nas condições aonde os fazendeiros, as grandes, antigas oligarquias tinham a sua base de poder. Né? Você não mexeu na estrutura fundiária nem na situação política das pessoas que trabalham no campo. Esse é o segundo grande compromisso desses caras. Né? Se você olha, né, o que acontece nos anos 60, quando esse populismo rompe? Né? De um lado está lá, o João Goulart, presidente da República, sobe no banquinho e triplica o salário todo dia, certo? Exagero da minha parte. Né? Mas os industriais estão começando a olhar para o João Goulart e falar, olha, ele não segura mais as massas urbanas, ele está radicalizando, ele está se entregando a essas massas do sindicato, etc. Ele virou um sindicalista comunista, certo? Quer dizer, então ele perdeu esse compromisso inicial. Né? Vargas também chegou a ser criticado por isso, certo? Quer dizer, antes da morte. Né? Por outro lado, ainda voltando aos anos 60, você está lá, o plano da reforma, as reformas de base, incluindo a reforma agrária, certo? Então, é outro compromisso que está sendo rompido, certo? Quer dizer, então, não é à toa que os anos 60 é o fim do populismo no Brasil, certo? Quer dizer, aonde esses compromissos estão em xeque. Né? Então, só para chamar a atenção que eu tenho aqui uma mudança de formato político no Brasil importante, que a gente não dá muita intenção quando a gente fala da parte industrial no Brasil, da industrialização, que cai no PEC, etc. Mas é bom a gente ter isso na cabeça, né, quando a gente olha as discussões e quando tem questões mais ligadas à questão política. Né? É óbvio que esse período viveu sempre essa instabilidade entre a agricultura e os setores urbanos, né? As políticas contra o café, né? As políticas. Né? Toda vez que você começa a invadir demais, vamos dizer assim, o setor do campo, você é chamado a atenção. Da mesma maneira, quando os industriais começam a perceber que você está concedendo demais às massas, né? Também você é chamado a atenção. Então, não é um ambiente tranquilo. Né? Esses acordos, a gente está dizendo que são grandes acordos, mas na prática, no dia a dia, né, a percepção de se esse acordo está sendo cumprido ou não é bem complicado. Né? Então, aqui a ruptura, a gente já chamou a atenção aqui. Né? Então, vamos voltar para o econômico aqui, certo? Quer dizer, eu queria chamar a atenção ainda de duas coisas no econômico. A primeira coisa é uma questão que cai pouco na prova, certo? Mas pode cair, certo? Caiu uma outra vez, não vou deixar de falar. Né? Uma questão é a população. A gente está falando aqui de urbanização, etc., mas tem duas coisas importantes nesse período dos anos 30 aos anos 60 ainda, além de um movimento de urbanização. Aqui vocês têm a população crescendo e tal, né? Mas a primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui, certo? Se você olhar a diferença na última coluna, de 1930 a 40 para baixo, os últimos 3 dados em relação aos dados de cima. O que eles mostram, esses dados? Eles mostram uma coisa importante, que é o fechamento da população brasileira. Ou seja, até 1930, né, a população brasileira ainda tinha uma grande dependência, talvez não seja a palavra, mas existia uma grande importância do fluxo de imigração para a população brasileira. Né? Você vê que nos anos 20 e 30 eu tenho 15% do crescimento populacional brasileiro se dá em função da imigração. Né? Assim como na última década do século XIX, você tem 1/3 da população brasileira, do crescimento populacional brasileiro, se deve à migração. Né? Então, o que eu estou chamando a atenção é que até a Primeira República, na população brasileira, existe o crescimento vegetativo e existe o processo migratório. Então, a migração é um elemento importante, inclusive do ponto de vista estatístico, vamos dizer assim, na definição da população brasileira. Então, é isso que a gente chama de uma população aberta. População aberta é quando os movimentos migratórios influem de maneira relativamente importante. A partir dos anos 30, não é que você não tenha mais migrações, né? Ainda tem migração, mais, menos, etc., até hoje, né? Voltou a se falar bastante disso, mas estatisticamente não é tão relevante assim, certo? Quer dizer, o grosso da mudança do crescimento populacional é a diferença entre natalidade e mortalidade.
né? A migração existe, etc., mas é 1% de 1,5%, certo? Quer dizer, você pega aqui a década de 40, a população cresceu 2,39%, e 1% desse crescimento, desses 2,39%, é a migração. Então, é já muito pequeno, né? Então, essa é a primeira coisa. Existe um fechamento da economia da população brasileira, no sentido que a população brasileira tem uma influência menor dos movimentos de migração. A segunda questão, certo, quer dizer, é, além da urbanização, certo, que essa linha em vermelho, essas colunas em vermelho, é essa linha em azul, certo, né? E você vê que nesses anos 30 aos anos 60, certo, existe uma ascensão dessa linha em azul. E depois dos anos 60, essa linha em azul cai. O que é essa linha azul? É o crescimento populacional. Então, o que a gente está dizendo é que entre os anos 30 e os anos 60, a média de crescimento da população é crescente. Então, a população vai crescendo a taxas crescentes, né? Então, a gente começou nos anos 30 um crescimento da população por volta de 1,5% ao ano, e a gente vai terminar os anos 60 com um crescimento da população acima de 3%, chegando em alguns anos a 3,5% ao ano, né? Então, quer dizer, o que está acontecendo aqui? A gente está com uma expansão do crescimento populacional, né? Nos anos 60, né, ali na época, no final dos anos 60, quando o Brasil estava para ganhar a Copa do Mundo, ali, de 1970, eram uns 90 milhões em ações. E existia no Brasil um enorme temor de uma explosão demográfica que ia matar todo mundo, certo? A ideia nos anos 60 é que a população brasileira crescia a taxas que não eram possíveis de serem atendidas. Eu não ia ter comida, eu não ia ter habitação, eu não ia ter trabalho, eu não ia ter condições de aguentar esse enorme crescimento populacional. Era preciso fazer alguma coisa, né? Então, eu estava na fase ascendente de um processo de transição demográfica, né? E que chegou, inclusive, a assustar muita gente nesse período, que a gente estava com taxas excessivamente grandes. E você vê que depois essas taxas caem, né? Esse comportamento de subida e descida da taxa de crescimento populacional é o que a gente chama de transição demográfica. Então, essa fase que a gente pegou é a primeira fase da transição demográfica. O que tem nessa primeira fase da transição demográfica? Se você acompanhar essas linhas, você vai perceber que a gente está na fase, em 1960, a gente está mais ou menos no período B aí, certo? Em 1930, a gente estava em A e a gente vai para B, né? O que está acontecendo de A para B? Eu tenho a linha cheia que não cai e a linha churada que cai. O que é a linha cheia que não cai? É a taxa de natalidade. Então, continua nascendo muita gente no Brasil, né? Mas a taxa de mortalidade começou a cair, né? Então, no ponto A, no começo dos anos 30, depois, vamos dizer assim, que deixou de vir os imigrantes, a população se fechou e nascia muita gente e morria muita gente no Brasil nos anos 30. É uma alta taxa de natalidade, ou de fertilidade, se quiser, né, com uma alta taxa de mortalidade, principalmente mortalidade infantil, doenças, etc. E o que vai acontecer de 30 a 60, talvez aí tenha um pouco de exagero nos gráficos, certo? Mas é que a taxa de natalidade, se cai, cai pouco, né? Então a gente continua tendo muitos filhos, né? Mas a taxa de mortalidade começa a cair forte. E cai por quê? Porque entram as vacinas do Oswaldo Cruz ali, certo? Começa a vacinação, começa saneamento mínimo, certo? Você limpar um pouquinho as coisas já melhoram 20 mil vezes, né? Diminui a mortalidade infantil, ainda é um desespero hoje, certo? Mas a mortalidade infantil cai, certo? Simplesmente fazendo aquele negócio de botar água com sal e açúcar lá, né? E dando disso para as crianças, já cai a mortalidade, que é um absurdo, junto com o saneamento, com melhores cuidados no momento do parto, cuidados mínimos, né, de higiene, etc. Então, você tem uma queda na mortalidade muito forte, né? Então, você vê, caiu a mortalidade, a natalidade continua alta, então o crescimento populacional dispara, né? Então, esse é o período que está acontecendo, certo? Então, a população, a gente ainda tem um crescimento, a taxa de fertilidade, o número de filhos por mulher em idade fértil ainda é grande,
Isso no Brasil todo, certo? Pode talvez começar a baixar um pouco na região sudeste, né? Na região sul-sudeste. Mas o que cai muito mesmo é a taxa de mortalidade, né? De maneira muito forte. Então, o crescimento vegetativo aumenta de maneira muito grande, né? E é só depois, então é só entre os anos 70 e os anos 2000, vamos dizer assim, que você sai de B para C. O que vai acontecer de B para C é uma enorme queda na taxa de natalidade ou de fertilidade. E aqui só tem uma explicação, certo? Quer dizer, essa parte de B para C é basicamente a questão da entrada da mulher no mercado de trabalho, né, e um pouco a autonomização das mulheres, né, na questão das decisões de ter filhos, etc. Né? Então, aqui eu tenho uma mudança importante, certo? Que vai acontecer, mas isso vai acontecer muito nos anos 70 e nos anos 80. No começo se tinha uma certa dúvida se o número de filhos por mulher tinha diminuído, que se era realmente uma vontade das mulheres, ou se não era e tal. Mas depois que a filha, da mãe, vamos dizer assim, também tem poucos filhos, você começa a ver que é uma decisão, certo? Quer dizer, de fato, então, todo o Brasil tem uma queda do número da taxa de natalidade. Você vai me dizer, mas ainda tem gente que tem muito filho, etc. Mas a taxa de natalidade no Brasil, a taxa de fertilidade no Brasil hoje está abaixo de 2, né? Muitas vezes 2,1, que seria a taxa de natalidade de reprodução, mas 1,7 muitas vezes, etc. Então, mas isso vai acontecer já, vamos dizer assim, na época dos anos 70, 80, 90, certo? No nosso período que a gente está aqui, a gente está entre A e B, e isso é importante, certo? Porque se você está com um PIB per capita crescendo a 3,5, né? Quando o teu PIB cresce 4, o teu PIB per capita cresce meio apenas, né? Para não fazer muita conta, né? Então, um crescimento de 7% no PIB, aí sim eu tenho um PIB per capita crescendo em 3,5. Agora, se eu tenho os PIBinhos que o Brasil crescia nos últimos meses, tá certo? Nos últimos anos, antes da pandemia, eu tinha o PIB per capita crescendo negativo, né, nesse período, porque a população crescia mais rápido que o PIB, certo? Quer dizer, então, você imagina que para uma população que está crescendo a 3%, eu tenho que fazer um esforço de crescimento do PIB per capita, do PIB, bem maior do que nos dias de hoje, né, para ter emprego e para ter crescimento do PIB per capita. Né? Então, isso é uma coisa só para a gente lembrar do período que a gente está, e essa transição demográfica, às vezes, é tema de questionamento nas provas da ANPEC. Né? Por fim, aqui, vamos rapidinho falar um pouco sobre a industrialização nesse período, certo? Quer dizer, e eu só queria chamar a atenção, vamos dizer assim, um pouco de alguns dados. Né? A primeiro, aqui são os dados, né, que a gente já chamou a atenção, que a indústria passa a ser o setor principal. Esse deslocamento do centro dinâmico vai se dar na década de 30 e nos anos 40 a indústria passa a ser o principal setor, vamos dizer assim, da economia brasileira. Sempre tem o setor de serviços, vamos dizer assim. Aqui eu tenho uma fonte feita pelo Haddad, certo? Antes do IBGE, e a partir daqui eu tenho os dados do IBGE. Aí, obviamente, o setor de serviços é o maior, mas a gente tem, então, essa indústria à frente do setor agrícola, esse processo de industrialização, que é justamente o que se reclama hoje quando você tem a desindustrialização, é a diminuição desses números aí em vermelho, em, sei lá, essa cor é esquisita. Então, primeira coisa desse período, o crescimento do setor industrial e a ascensão do setor industrial como setor principal da economia brasileira. Né? Você pode atribuir fases a esse período, né? O deslocamento do centro dinâmico, como diz o Furtado, no primeiro momento, na década de 30, principalmente. Depois, se você seguir, por exemplo, João Manuel, você vai dizer, olha, 45 a 55, Dutra, segundo Getúlio Vargas, eu tenho uma industrialização, mas ainda é restringida, porque certos setores, principalmente bem de capital, não estão entrando em cena, e nesse período, grande mudança é a industrialização mais pesada do plano de metas, né, que envolve a indústria de bens de capital mais forte, certos setores intermediários também. Né? Também tem uma mudança importante que alguns autores destacam, né? Que até 55 eu tenho uma industrialização restringida, etc. Depois eu tenho uma industrialização pesada, mas a partir dos anos JK,
eu tenho o que eles chamam de um capitalismo associado, ou seja, aqui sim, o capital estrangeiro passa a ser elemento chave, né? Aqui sim eu tenho o tripé, multinacionais, estatais e empresas privadas nacionais, ou um tripé banco, né? Um banco são as indústrias nacionais, né? Então aqui a gente vai, depois, aí com o tempo, a gente vai olhar um pouco cada uma dessas fases de novo com calma. Mas esse período todo, então, como eu disse, ele é marcado por uma ideia que é a suspensão de importações. E é marcado também, então, também por uma presença do Estado muito forte. E são esses dois elementos que a gente queria terminar a aula aqui, né? O que é a suspensão de importações e esse Estado desenvolvimentista. Vamos ver se a gente consegue falar das duas, né? Que também é objeto de perguntas aí, a gente, né? Principalmente a ideia de suspensão de importações é onde a Tavares ela é citada, né? E o papel de Estado tem várias perguntas sobre o papel de Estado na economia, etc. Então, rapidinho aqui, certo, para a gente encerrar, essa questão da suspensão de importações, né? Isso está, de novo, no capítulo 1 do livro da Conceição, e ela define lá no capítulo, né, o processo de importações entendido como processo de desenvolvimento parcial, 1, fechado, 2, que responde a restrições do comércio exterior, a choques adversos, e procurou repetir de maneira acelerada e em condições históricas distintas a experiência da industrialização dos países desenvolvidos, né? Então, aqui, o que a gente tem? Que a industrialização brasileira, certo? Quer dizer, ela aconteceu, né, em condições históricas distintas da industrialização dos outros países, né? A gente já chamou a atenção disso. Isso, a própria tese do capitalismo tardio já dizia isso. E tentou, vamos dizer assim, de maneira acelerada, rápido, fazer esse processo de industrialização, que, quando eu digo que esse processo de industrialização é por substituição de importações, ele tem 3 características que estão aqui explícitos no texto da Conceição. Ele é fechado, ele é parcial e ele responde a restrições do comércio exterior. Então, vamos com esses 3 elementos aqui. Então, uma industrialização fechada, né? É fechada por uma razão, primeira, que é meio óbvio, que é o segundo elemento que está aqui, né? Ele é muito feito em cima de medidas de proteção, né? Então, as medidas protecionistas são os elementos chaves para proteger a indústria em relação à concorrência externa. Essa é uma das características dessa industrialização, é uma das críticas a essa industrialização, talvez a mais forte das críticas se baseia no fato de ser fechado, no fato de ser por medidas protecionistas, por falta de concorrência, disposição à concorrência. Então, esse é o primeiro lado do fechado, é essa ideia de você usar medidas de proteção. Essas medidas de proteção foram variando ao longo do tempo, né? Furtado chamou, na década de 30, a desvalorização cambial. O Malan lá chegou lá e falou, não é só desvalorização cambial, não, tem controle de câmbio, né? Tem proibição de importações, né? O Dutra também faz esses controles de câmbio. O Vargas usa taxa múltipla de câmbio, né, para proteger a indústria. Só o Juscelino que vai usar aquilo que a gente chama, né, o famoso medidas de proteção à indústria nascente com tarifas, né? Então eu tenho vários mecanismos que fecham a economia, protegem a economia, né, e protegem a economia das importações ou das exportações dos países centrais. Agora, o fechado tem uma outra característica também, que é uma característica, talvez, como eu disse, algumas pessoas da CEPAL, por exemplo, não gostavam muito, certo? Quer dizer, é que é uma industrialização que visa o mercado doméstico, não visa o mercado externo, né? Eu posso proteger a indústria, mas produzir para fora. Mas não é o caso, né? Dos anos 30 aos anos 60, você tem uma industrialização que cresce, mas você não vê o crescimento das exportações de produtos industriais. É só nos anos 70 e nos anos 80 que vai ter o crescimento de exportação de bens manufaturados no Brasil. Aqui tem alguma coisa durante a guerra, certo? Quer dizer, a segunda, mas é muito pouco, né? O grosso da indústria brasileira é feita para atender o mercado doméstico, o mercado interno. Esse é o rumo, esse é isso foi uma diferença enorme, certo? Quer dizer, isso pode ter sido involuntário, você não quis, o prédio ficou bravo, sei lá mais quem ficou bravo, não tem drive exportador, mas o fato é esse, certo? Quer dizer,
eu acho que o Brasil ainda tem uma chance, porque o mercado doméstico brasileiro é grande, certo? Não é tão pequeno assim. Mas tem uma série de limites. Né? O próprio Prebisch, quando via essa questão do mercado doméstico, certo? Sabia que vários países da América Latina não tinham condições de industrializar com o mercado doméstico, porque o tamanho do mercado era pequeno. Por exemplo, ele defendia já a integração econômica na América Latina, justamente tendo em vista o tamanho do mercado. Mas o Brasil, talvez o México, talvez a Argentina, tenham mercados internos suficientemente grandes para a indústria. Para qual indústria? Para a indústria de meia, com certeza. Para a indústria de chapéu, com certeza. Né? Para a indústria de geladeira, talvez. Para a indústria de automóveis, você consegue botar a indústria de automóveis aqui no Brasil para atender só o mercado doméstico? Tem planta industrial? Né? A resposta é que o Juscelino tem? Tem. Mas não para muitas indústrias. Para 3, para 4 indústrias no máximo. Quantas indústrias de automóveis vieram para o Brasil? 4 indústrias. Depois a Fiat veio mais depois, 5. Né? Mas não cabia mais. Mas se você põe mais indústria no Brasil, ótimo, tem concorrência, mas não tem economia de escala. Certo? Quer dizer, não tem planta industrial moderna que queira vir para dividir o mercado em 10, certo? O brasileiro em 10. Dividir em 4 não. Então, essa ideia de uma industrialização fechada, ele tem um problema de não ter competição externa, né, por conta da proteção, mas, por outro lado, ele tem um problema que é a dimensão do mercado interno. Né? E essa dimensão do mercado interno tem uma série de consequências. Né? Pode ter certos setores industriais que não cabem dentro do país. Quando a Tavares e o Furtado dizem que você tem a crise dos anos 60, a crise dos anos 60, em parte, é porque o mercado interno é pequeno. É pequeno para quê? Para a indústria de bens de capital. Né? Porque eu tenho aqui indústria automobilística que demanda em bens de capital, mas eu tenho 4 empresas automobilísticas. Quantos tornos dessas empresas, quantas dessas maquinonas aí que você precisa na linha de montagem eu preciso? Eu preciso de 4. Certo? Então não adianta a empresa de bem de capital se estabelecer aqui para 4 empresas. Certo? Eu preciso aumentar esse mercado interno. Né? Então o mercado interno ele é grande o suficiente para certos setores, pequeno para outros. Precisa ver, e precisa ver como que ele cresce, certo? Até onde ele cresce. Né? Aí de novo, a questão do Furtado vai dizer, olha, para a gente sair da crise dos anos 60, precisa expandir o mercado interno. Né? E ele imaginava expandir o mercado interno pela desconcentração de renda, pela diversificação, né? O problema do mercado interno é a concentração de renda para ele. Né? Tinha que acabar com isso, certo? Precisava distribuir renda, certo? Os militares falaram, não, o mercado interno não precisa distribuir renda para aumentar o mercado interno, basta dar crédito. Foi o que os americanos fizeram na década de 20. Então, essa questão do mercado interno passa a ser um elemento importante nessas discussões. Porque também você pega a indústria automobilística, não, eu falei, só cabe 4, certo? É óbvio que você tem conluio para fechar o preço do Fusquinha ali, né? Dos automóveis. Então, você não tem nem concorrência interna, certo? Porque o mercado interno não permite você ter mais do que 3 ou 4 indústrias ou firmas dentro desse mercado. Então, aqui tem uma série de consequências essa ideia de uma industrialização fechada, principalmente quando a gente olha dessas duas formas. É uma industrialização voltada para dentro, voltada só para o mercado interno. Né? Eu não vou produzir camiseta com a cara do Mickey lá para vender na Disneylandia, certo? E nem vou produzir sapato, certo? Assinado pelo Neymar para vender não sei aonde, certo? Não é esse o objetivo da industrialização brasileira. Né? Então, essa é uma característica. A segunda característica é que a ideia de industrialização por etapas. O que eu quero dizer com isso? O que é? A Conceição quer dizer com isso? Né? A ideia é que eu tenho vários setores industriais. Então, eu tenho o setor de bem de consumo durável, não durável, intermediário, bem de capital, etc. Então, o problema é como é que você faz essa industrialização. Né? Então, você não pode imaginar que você vai construir um setor industrial um depois do outro. Por quê? Porque depende de um para fazer o outro. Né? Em tese, eu teria que construir todos eles juntos. Né? Porque para ter o setor de bens de consumo duráveis, eu preciso ter bens intermediários, eu preciso ter bens de capital. Então, no final, a gente quer uma industrialização com todos esses setores industriais. Eu não estou industrializando um pedaço, estou industrializando tudo.
né? Agora, a forma como isso vai ser feita, né? Como ele é feito, a substituição de importações é feita por etapas, né? Eu tenho um problema grave nessa industrialização, que é o fato dessas etapas não serem exatamente umas igual, os setores não são exatamente uns iguais aos outros, talvez nem que tenham que ser, mas assim, o que eu tenho é problemas intersetoriais graves nessa industrialização. Eu posso ter problemas e devo ter problemas. Por isso é importante o planejamento do governo nessa industrialização, né? Para arrumar os setores, né? Então, qual é o problema de não arrumar os setores? Então, eu cresço a indústria de automóvel, certo? Mas eu não tenho folha de Flandres, né? Eu não tenho, sei lá, o vidro, ou a borracha para fazer o pneu, certo? Quer dizer, ou sei lá mais o quê. Então vai faltar esses produtos. Ou para conseguir esses produtos eu vou ter que pagar caro por eles, né? O preço do meu Fusquinha vai ficar muito caro. Por quê? Porque a chapa de aço é cara, porque eu tenho que importar essa chapa, né? Ou porque produz no Brasil poucos e esses caras, eles de alguma maneira monopolizaram o setor, né? Então, ou eu intervenho nesse setor para evitar esse monopólio, para evitar esse preço, ou eu vou ter problema de custos, eu vou ter inflação, essa é a inflação estruturalista clássica, né, que sai da falta de produtos dessas relações intersetoriais. Então, o crescimento da indústria aqui, ele depende de um planejamento onde a indústria de consumo não durável, bens intermediários e bens de capital, tem um crescimento relativamente compatível um com os outros. Eu não posso crescer o setor de consumo durável sem que o setor de capital e o setor de bens intermediários cresça. Então, esse crescimento por etapas, ele é problemático, ele é difícil, né? Ele está cheio de problemas. Então, isso exige do governo uma capacidade de planejamento, de organização, que quer uma matriz insumo-produto. Uma matriz insumo-produto é justamente ver como um consumo depende do outro e tentar fazer isso crescer junto. Na prática, a gente viu que não vai crescer. Eu tentei fazer um gráfico aqui meio vagabundo, mostrando onde, no primeiro momento, o consumo de não duráveis cresce muito mais do que os outros. Numa segunda rodada, nos anos, sei lá, nos anos 30, nos anos 40, é o azulzinho que está crescendo, né? São os bens duráveis que estão crescendo principalmente. Não que nesse período não tenha crescimento de bens de capital, né? Mas tem um desequilíbrio, né? Então, só para chamar a atenção, esse crescimento parcial é justamente isso, que essas rodadas não são completamente desestruturadas, não é um depois do outro, depois do um, né? Mas eu tenho desequilíbrios setoriais claros ao longo do tempo, né? Eu tenho dificuldades e eu tenho uma exigência cada vez maior do governo para planejar esses troços. Porque senão você pode parar o processo. Eu não vou conseguir ter indústria de automóveis porque não tem energia, porque não tem indústria metalúrgica, porque não tem minério, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Então, essa é uma característica, não é uma industrialização bonitinha, certo? Não é uma industrialização que vai todo junto, certo? E eu tenho essas relações intersetoriais na base desse problema. Como fazer isso, né? É para isso que serve, para isso que a gente diz, o Estado precisa planejar, certo? E esse é o planejamento, né? E no planejamento eu preciso induzir, certo? Quer dizer, se a indução não se vir, eu tenho que estatizar, certo? Quer dizer, então, principalmente bens intermediários, eu fui lá e estatizei. Eu preciso de folha de Flandres, certo? Quer dizer, eu preciso daquele negócio de ferro gigantesco, vai e faz a CSN, certo? Quer dizer, então, essa é uma industrialização que não ela vai sendo feita por etapas, por rodadas, e em cada rodada, no fundo, tem um setor que é o principal, porque é aquele setor que está sendo, que é o setor que a gente está importando, certo? Então, é uma substituição por substituição de importações. Então, quando você olha qual é a pauta de importações em 1920 no Brasil, ainda são bens de consumo não duráveis, é têxtil, certo? É chapéu, né? É meia. Então, o que a gente faz? A primeira industrialização, obviamente, vai substituir meia e chapéu, né? Vai trazer para o Brasil uma indústria de meia, de chapéu, de bens de consumo não duráveis, né? Agora, ela não pode vir sozinha, ela tem que vir com um pouco das outras. Agora, será que veio junto com as outras? No segundo momento, eu já estou importando o quê? Batedeira, geladeira, sei lá o quê, rádio, televisão, que são bens de consumo duráveis. É isso que está na pauta de importação. Então, eu vou substituir essas importações, passo a produzir internamente isso.
ok, né? Só que o problema dessa industrialização é que vamos construir e fazer geladeira no Brasil, mas para fazer geladeira eu preciso do quê? Então, sei lá, um monte de produto de gás, de não sei o quê, para botar na geladeira, de sei lá o que precisa fazer geladeira. Né? Precisa de uma série de outros produtos, né? Isso precisa vir junto. Né? Então, junto com esse azulzão aí que está na chamada segunda rodada, eu precisava de uma azulzão grande também no bens intermediário. Né? Mas não veio. Né? Então, eu tenho problema, certo? Quer dizer, então, essa forma como a industrialização vai sendo feita, não é que está completamente errada, certo? Porque junto com a industrialização de bens de consumo duráveis, veio a indústria de bens intermediários. Mas será que veio suficiente? Será que o volume é suficiente? Será que não tem problemas nessas relações intersetoriais? É lógico que tem. É daqui que vai aparecer, por exemplo, a questão da inflação estruturalista. Né? A inflação para os estruturalistas é muito simples, né? É o contrário da monetária. Né? Inflação monetária, a inflação para os monetaristas é um problema de moeda, problema monetário. Para os estruturalistas não tem problema de moeda nenhum, pode até ter, mas não é o caso, é um problema real. Por que é real? Porque falta. É algum setor que está faltando, falta alimento, né? Falta energia, falta folha de Flandres, falta borracha, falta isso, falta aquilo. Né? E por que falta? Certo? Porque eu tenho esse crescimento desequilibrado intersetorialmente, esse crescimento parcial que vem com desequilíbrios. Então, essa é outra característica que eu tenho que enfrentar. Como é que eu posso enfrentar isso? Com planejamento, com organização, etc. Papel de Estado aqui, certo? Quer dizer, da mesma maneira que a proteção, papel de Estado, no slide anterior. Aqui, de novo, papel de Estado. Né? Aqui um pouco esses dados, né? Vocês têm que olhar os últimos elementos dessa tabela. Né? Então você vê, em 1949, que a importação de bens de consumo durável sobre a oferta total, né, era de 64%. Né? 64% dos bens duráveis no Brasil eram importados. Em 55 eu só tenho 10%. Né? Ou seja, eu internalizei a produção de bens de consumo duráveis, grosso modo, no pós-guerra. Né? Enfim, os exemplos daquilo que a gente está chamando a atenção aqui. E, por fim, o terceiro elemento que a gente chamou a atenção, reage a desequilíbrios externos. Né? Então, como é que funciona o PSI? Né? Quer dizer, o PSI é uma reação a desequilíbrios externos. Então, é a questão dos choques adversos. Existiu um choque adverso, existiu uma crise. Né? A primeira é de 30. Né? E isso gera uma série de impulsos. Eu vou pular aqui, depois eu volto a essa lâmina aqui. Então, no início, você tem um estrangulamento externo, que gera, né, é um choque adverso, tem uma escassez de divisas. Né? Não tem exportação, não tem algum problema, e falta dinheiro, falta divisas. O que o governo faz para controlar essa crise de balanço de pagamentos? Ele taca alguma medida protetora. Né? Às vezes ele nem quer proteger, ele simplesmente quer diminuir as importações para equilibrar o balanço de pagamentos. E isso acaba protegendo a indústria nacional, como é a interpretação do Furtado para os anos 30. Desvalorizou o câmbio, protegeu a indústria doméstica. Nessa proteção, protegeu a indústria doméstica, isso gerou uma série de investimentos nesses setores que substituíram, então, a importação de uma série de produtos. Né? E esse crescimento é que vai fazer o crescimento da economia brasileira acontecer. Só que, ao mesmo tempo, e esse é o ponto-chave da Conceição, ao mesmo tempo que eu tenho, né, essa substituição de importação, então eu tenho uma crise, eu faço uma tarifa qualquer, eu faço uma desvalorização de câmbio, né, paro de importar lá os produtos X e Y, né, passo a produzi-los aqui domesticamente. Né, tem uma série de questões para fazer isso, mas eu passo a produzi-los aqui dentro. Né? Eu olho agora para a pauta de importação, não tem mais o produto X e Y. E a produção aqui interna de X e Y fez a economia brasileira crescer. Então, eu endogeneizei aqui o crescimento, passei a investir internamente. Agora, isso aumentou a renda, aumentei o número de trabalhadores, né? Eu aumentei os investimentos aqui no Brasil. Né? Só que interessante para a Conceição é que esse crescimento doméstico, baseado agora na indústria dos produtos X e Y, fez com que a renda crescesse, mas eu preciso, essa renda crescendo, né, os trabalhadores vão comprar coisas, vão comprar inclusive os produtos X e Y, e começam a comprar outras coisas.
produtos Z e W. Né? E esse Z e W muitas vezes é importado também. Ao mesmo tempo que para produzir X e Y, no primeiro momento, talvez eu possa até usar alguma capacidade ociosa existente, mas ao longo do tempo eu vou ter que fazer investimentos. Né? E para fazer investimentos, eu preciso de um produto agora A e B, sei lá. Né? Então, ou eu produzo esses produtos A e B aqui no Brasil, ou eu também importo. Né? Em parte eu importo. Justamente pelo fato desse produto, certo? Dessa produção interna não ser toda bem organizadinha, como a gente viu no mapa anterior, eu vou precisar fazer importação. Importação do quê? Das matérias-primas e dos bens de capital que eu preciso para fazer ao crescimento de X e Y aqui. Além disso, eu também vou começar a importar Z e W, que são outros bens de consumo. Né? Então, eu tenho o crescimento das exportações, das importações de Z e W, né, e de A e B, né, sem que eu exporte X e Y, né, continuo exportando o velho café, que é o produto C, nessa história. Né. Então, o produto C continua lá nas suas exportações, mais ou menos. Né. Eu tive uma crise externa, diminuí as importações porque eu acabei com X e Y, mas de repente começam a crescer novas importações de outros produtos. Como eu não tenho nenhum estímulo para as exportações, aquela crise que existiu no começo, ela vai deixar de existir, mas ela vai acontecer de novo lá na frente. Né? Quando acontecer de novo lá na frente, o que vai acontecer? O governo brasileiro vai olhar e falar: nossa, nós estamos com uma crise externa novamente. Precisamos acabar com as importações. Do que agora? Não é de XY, agora é de Z ou W ou A ou B, certo? Vai escolher alguns desses produtos e vai proibir as importações, dificultar as importações desses produtos, vai produzir aqui dentro. Então agora a gente produz agora X e Y mais Z e A, vamos supor, né? Continua importando W e B, certo? Mas vai crescer ao longo do tempo a importação, sei lá, vai botar mais letra aí nesse negócio. Então, o que a Conceição diz é que esses estrangulamentos externos vão se repetindo ao longo do tempo. Né? E muita dessa repetição ao longo do tempo, esse desequilíbrio externo vai se repondo ao longo do tempo. Por quê? Porque eu não tenho nenhum estímulo ao setor exportador, continua sendo os setores agrícolas. Eu, na verdade, acabo até atrapalhando eles. A indústria não é exportadora. Né? E eu tenho, normalmente, uma demanda por importações que diminui no primeiro momento, mas cresce ao longo do tempo. Cresce porque eu tenho novos bens de consumo que vão aparecer na pauta, e cresce porque eu tenho certos investimentos que eu preciso de insumos, eu preciso de bens de capital, que, infelizmente, não são produzidos ainda internamente. Então, essas importações vão crescer lá na frente. As exportações continuam ali vagando, né, sem muito estímulo. Certo? Então, é fatal eu ter um novo desequilíbrio externo. E essa é a característica das importações. Ele vai andando de choque adverso, de crise, de desequilíbrio externo em desequilíbrio externo. Cada uma dessas rodadas, se você percebeu, você pegou alguns produtos que estavam na pauta de importação e passou a internalizar, a produzir internamente. Né? Esse é a sequência, né, que vai acontecendo. Certo? Você vai substituindo importações. Resta saber se isso é possível ser levado até o fim, né? Porque os produtos que vão sobrando na tua pauta de importação são produtos cada vez mais complicados de serem internalizados, por razões, às vezes, geográficas e naturais, e outras vezes, principalmente por razões tecnológicas, financeiras. Né? A questão do planejamento para passar a produzir aquilo lá dentro do país é cada vez mais complicado. Então, para muita gente, é uma tendência de crescimento que se baseia nessa sequência de desequilíbrios externos. Uma coisa importante, a Conceição diz que esses desequilíbrios externos jamais podem ser desequilíbrios absolutos. O que ela quer dizer com desequilíbrios absolutos? São aqueles desequilíbrios onde eu não tenho nenhuma capacidade de importar. Eu não gero nenhuma exportação, portanto, eu não tenho nenhuma capacidade de importar. Eu sempre preciso importar alguma coisa. Por quê? Porque o crescimento ele é um crescimento parcial. Eu tenho sempre setores na indústria que precisam importar alguma coisa para poder existir. Né? Então, eu vou importar máquina, vou importar algum tipo de matéria-prima. Então, o desequilíbrio nunca pode ser total. Né? Eu tenho um desequilíbrio parcial, eu reajo a esse desequilíbrio parcial diminuindo algumas importações,
algumas vão ter que continuar existindo, né? Essa internalização das importações, que passa a ser produzidas internamente, dá o crescimento econômico, esse crescimento econômico vai andar até surgir um novo desequilíbrio externo, e aí a gente vai rodando esse troço. Né? A pergunta é, esse troço é possível ser feito até onde, certo? Quer dizer, quais as características dos bens que vão sobrando na minha pauta de importações? Né? É cada vez mais difícil fazer essa substituição de importações, e para muita gente vai dizer que esse ritmo de crescimento, ele no fundo vai diminuindo, certo? Porque eu tenho cada vez uma relação capital-produto maior, eu tenho cada vez questões tecnológicas mais difíceis de ser enfrentado, o planejamento ele não é capaz de atingir determinados patamares. Então, para muita gente, essa substituição de importações chega a ter alguns limites. Por exemplo, a crise de 60 seria um desses limites, ou a crise dos 80 seria um desses limites para várias pessoas. Mas essa é uma das características, então, da sequência do PSI nessa história, certo? Quer dizer, deixa eu ver que horas são aqui. Eu vou parar por aqui, tá certo? Porque já são 10 horas, tá certo? Quer dizer, e vou retomar isso na próxima sessão, certo? A gente deu uma visão geral até agora da substituição de importações, já colocando alguns problemas, eu quero colocar ainda mais 2 problemas. Né? Um, vocês estão vendo aí na lapela, certo? Que é a questão da relação entre industrialização e concentração de renda, né? E a segunda é a questão do Estado. E aí a gente termina esse papel da substituição de importações. Mas eu vou deixar isso para a próxima sessão, certo? Dado que a gente já são 10 e pouco. Tudo bem? De qualquer maneira, eu continuo aqui, certo? Para tirar algumas dúvidas de vocês, para ver se vocês têm alguma questão a fazer aí, certo? Então, desculpa eu ter me adiantado aí até as 10h10, aí, 10h07, nessa história. Bom, professor, obrigado. Até a próxima. Ok, até mais. Obrigado, pessoal. Boa noite.